Apresentação: psicólogo Dásio Santos. Transtornos depressivos. Os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, incluindo episódio depressivo maior, transtorno depressivo persistente, distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Transtorno disruptivo da desregulação do humor. Critérios diagnósticos. Explosões de raiva recorrentes e graves, manifestadas pela linguagem, por exemplo, violência verbal ou pelo comportamento, por exemplo, agressão física a pessoas ou propriedade, que são consideravelmente desproporcionais em intensidade ou duração à situação ou provocação. As explosões de raiva são inconsistentes com o nível de desenvolvimento. As explosões de raiva ocorrem em média 3 ou mais vezes por semana. O humor entre as explosões de raiva é persistentemente irritável ou zangado na maior parte do dia, quase todos os dias, e é observável por outras pessoas, por exemplo, pais, professores, pares. Os critérios estão presentes por 12 meses ou mais. Durante esse período, o indivíduo não teve um período que durou 3 ou mais meses consecutivos sem todos os sintomas dos critérios. Os critérios estão presentes em pelo menos 2 de 3 ambientes, por exemplo, em casa, na escola, com os pares, e são graves em pelo menos um deles. O diagnóstico não deve ser feito pela primeira vez antes dos 6 anos ou após os 18 anos de idade. Por relato, a observação, a idade de início dos critérios é antes dos 10 anos, entre outros sintomas. Transtorno depressivo maior. Critérios diagnósticos. 5 ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos um dos sintomas é 1. Humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição médica. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Por exemplo, sente-se triste, vazio, sem esperança ou por observação feita por outras pessoas. Por exemplo, parece choroso. Nota: em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades a maior parte do dia, quase todos os dias, indicada por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, por exemplo, uma alteração de mais 5% do peso corporal em um mês, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Nota: em crianças considerar o insucesso em obter o ganho de peso esperado. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada que podem ser delirantes, quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer. Ideação suicida recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Esses critérios representam um episódio depressivo maior. E, resumidamente, transtorno depressivo persistente, distimia, tem os mesmos critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, porém, em adultos, durando por um período mínimo de 2 anos, em crianças e adolescentes por 1 ano, ou seja, uma depressão persistente. Resumidamente, o transtorno disfórico pré-menstrual tem basicamente os mesmos critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior também, porém incluindo que na maioria dos ciclos menstruais, por pelo menos 5 sintomas devem estar presentes na semana final antes do início da menstruação, começar a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e tornar-se mínimos ou ausentes na semana pós-menstrual, ou seja, depressão relacionada apenas ao período menstrual.
Resumidamente, o transtorno depressivo induzido por substância-medicamento tem basicamente os mesmos critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior, porém associado ao uso de substância e medicamento, como sendo a provocadora da depressão, entre outros sintomas. Resumidamente, o transtorno depressivo devido a outra condição médica tem basicamente os mesmos sintomas do transtorno depressivo maior, porém relacionado ao desenvolvimento e a alguma condição de saúde médica que provoca depressão e desânimo generalizado na pessoa, entre outros sintomas. Outro transtorno depressivo especificado inclui a depressão breve recorrente, episódio depressivo de curta duração, de 4 a 13 dias, e episódio depressivo com sintomas insuficientes. E o transtorno depressivo não especificado inclui apresentações em que sintomas característicos de um transtorno depressivo que causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo predominam, mas não satisfazem todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica dos transtornos depressivos. Como vimos, os transtornos depressivos causam grande sofrimento às pessoas, e a sua causa é considerada biopsicossocial, necessitando de tratamento médico, psicológico, entre outros.